um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso brasileiro uma carta dizendo o seguinte: olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e eventualmente até vendendo informação de movimentação de tropas do exército brasileiro em território americano? Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Mentiu. Exatamente. É um militar, né? O Coronel Meira, você falou? Isso, exatamente, o Coronel Meira. Então, que bom que está rolando toda essa quizumba. Atenção, governo Lula, esse contrato tem que ser encerrado amanhã. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de setembro de 2024. São 10 horas da manhã. Starlink está sendo investigada, sabe por quem? Pelo TCU. A apuração surgiu após a empresa ter sido a única a disputar edital público. 0 pessoas estão surpresas por haver um esquema de corrupção envolvendo o Exército e uma das empresas de Elon Musk. Não à toa, a Força Verde Oliva esperneou em relação às medidas do Supremo contra a Starlink, pois há interesses nebulosos em jogo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O ministro da Defesa, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na quinta-feira, dia 29 de agosto, o bloqueio das contas da Starlink. O Exército, porém, em junho, disse que o rompimento do contrato com a Starlink, empresa de internet por satélite de Elon Musk, poderia causar prejuízo para o emprego estratégico de tropas, como você viu no vídeo. E foi uma chiadeira só. A decisão de Moraes de bloquear as contas afeta diretamente a internet do Exército e Marinha em áreas remotas, diz a sociedade militar. Mas por que isso, se a Starlink não é a única empresa a operar internet por satélite no Brasil? Veja que internet via satélite nós temos planos da Vivo, da Starlink, Viasat, Claro e Uxnet, que é a campeã brasileira no ranking de empresas de internet por satélite no Brasil, a Uxnet. Então veja só, minha amiga, meu amigo, que coisa estranha. Em parecer, Exército e Marinha avaliam risco de rompimento do contrato. Bate outro site, o mesmo site, Sociedade Militar. Prejuízo para emprego de tropas, blá blá blá. E isso começou em maio desse ano, quando o jornal Folha de São Paulo noticiou que a Starlink de Elon Musk era a única a atender exigências em disputa por internet para exército na Amazônia. O Comando Militar da Amazônia do Exército abriu essa licitação de 5,1 milhões para aquisição de internet via satélite, com exigências que somente a Starlink, empresa de Elon Musk, conseguia atender. O edital, inclusive o edital divulgado pela Força, definia uma série de parâmetros considerados desnecessários. A matéria é longa. Os parâmetros que a licitação do Exército pediu para a Starlink são considerados desnecessários. Não se sabe por que é que pediram uma banda tão alta. O Blog da Cidadania, inclusive na época, em maio, noticiou aqui esse caso. Eram parâmetros considerados exagerados de intensidade de sinal, etc. E a única que tinha satélites de intensidade tão grande seria a Starlink. E agora o Tribunal de Contas da União investiga suspeita de favorecimento à empresa Starlink de Elon Musk em uma licitação do Comando Militar da Amazônia. O processo atualmente aguarda análise da área técnica sobre as respostas apresentadas pelos militares.
A contratação da Starlink está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União. A apuração surgiu após a empresa ter sido considerada única em condições de atender aos requisitos estabelecidos em um edital lançado neste ano pelo Comando Militar da Amazônia. A apuração foi aberta após revelação feita pelo jornal Folha de São Paulo, segundo reportagem de maio deste ano. A licitação, no valor de 5,1 milhões para aquisição da internet via satélite, teria exigências que somente a Starlink poderia atender e eliminaria outras concorrentes. O fato chamou a atenção do Ministério Público junto ao TCU, que abriu uma representação no tribunal. Questionamentos aos militares. O caso está sob relatoria do ministro Haroldo Cedras, do TCU. Ele enviou um pedido de esclarecimentos em mais de 10 tópicos ao Comando Militar da Amazônia sobre a licitação. No pedido, ele cobra justificativa para essas exigências de uma internet de um nível que não precisa, não tem necessidade, sai mais caro, mais difícil de implantar, é mais abrangente, é mais forte o sinal, mas ainda assim não justifica, porque o preço, tudo que está sendo pago por isso, é muito acima do que os outros concorrentes. As respostas estão sob análise dos técnicos do tribunal. O Exército não comentou as dúvidas do TCU, não deu explicação nenhuma. Os critérios para atender necessidades operacionais foi o que disseram os militares. A Folha e o Exército haviam informado que os parâmetros foram definidos após realizar pesquisas de mercado e verificar suas necessidades operacionais. Serão 104 pontos de instalação de antenas, sendo 64 em lugares fixos e 40 móveis. O uso da tecnologia de comunicação por meio de satélites de baixa órbita tem se mostrado capaz de atender aos requisitos de conectividade das aplicações. A Starlink foi alvo da recente determinação do Moraes de confiscar suas contas até que sejam pagos multas, e a Starlink não dá informação, o Exército tampouco deu informação. O TCU perguntou o seguinte para o Exército: justificativa para as exigências relativas à prestação de serviços de enlaces por link satelital na velocidade de 80 megabytes de download, 20 megabytes de upload e latência não superior a 100 milissegundos, que podem ser potencialmente restritivas à competitividade do certame. Porque o caso, essa latência significa um requerimento desnecessário. A análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução que deveria ser contratado foi outra pergunta. A análise quanto a uma possível indução à concentração de mercado, explicitando se foi verificada a existência de possíveis provedoras ou se haveria apenas um único tipo de equipamento que atenderia a demanda, ou seja, foi dito para o TCU, pelos técnicos, que há outras soluções mais baratas e que atendem da mesma forma. E elementos concretos para análise do perigo de demora e do perigo de demora reverso, então questão de prazo, tudo isso. Informe-se se há possibilidade e intenção de suspender até a apreciação final da matéria tratada nestes autos, os autos relativos ao certame em análise. Então o TCU pergunta se o Exército vai suspender o negócio até o TCU dar o seu parecer. Então aí, minha amiga, meu amigo, eu acredito que o número de pessoas surpresas com essas informações tende a ser menor do que zero, talvez até negativo, porque qualquer um acredita que há uma relação muito estranha entre tudo que foi afetado pelo bolsonarismo e esse sujeito chamado Elon Musk. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.